Então, estamos na parte 2. Já monto o primeiro programinha da professora armênia, da escola armênia. Então aqui nós estamos na Rua da Chácara, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui é 472. O da Chácara é 296. É 150 metros aqui. Então, a professora, o nome dela era Macuri. Tem uma coisa interessante, estava contando ontem. A gente passava de charrete aqui com meu avô, com umas 8 crianças na charrete, dos anos 60. E a gente não sabia o nome dela, né? A gente chamava ela de um nome que eu vou explicar o que é. Minha avó fazia muita coalhada, pote de coalhada. E quando ela queria fazer mais coalhada, ela pedia para a professora um copo de coalhada, que seria o fermento. Então eu vinha aqui com um copo, eu tinha 8 anos, para pegar o copo dela. E coalhada em armênio, vou dar um nome, é Madzun. Eu achava que o nome dela era Madzun. O nome dela, a gente é criança, então eu chamava ela em armênio e chamava a senhora Madzun. Minha avó pediu um copo de Madzun. Olha como criança é ingênua. Não sei se vocês estão entendendo. Eu chamava ela de Madzun, que quer dizer coalhada, e o nome da senhora é Madzun, quer dizer, olha como criança é. E ela tinha um irmão, chamava Bert, nome bem de armênio. No final dos anos 60 para 70, quando saiu os primeiros Chevette, ele tinha um Chevette marrom. Ele era dentista, olha que história interessante que eu vou contar. Ele tinha uma malinha, como aqui tinha muitas chácaras em Ferraz até Mogi, ele atendia nas chácaras, dentista emergência, com o carro que ele ia lá com o Chevette, alguma emergência de dente, né? E ela era solteira, ficou solteira, e ele também, eles não tiveram filho. Aqui não é mais deles, né? Então, contando aqui a Rua da Chácara, Marechal Deodoro da Fonseca, aqui em 1954, o primeiro prefeito daqui era o alemão, o Sr. Baxmann, sobrenome Baxmann, Louis Helmut Hans Baxmann. Ele tem fábrica aqui de prego e taxa, até cadeira de roda dos hospitais, Jaguaribe, é feito aqui. Como ele era muito amigo dos armênios, que a casa dele é bem na outra esquina lá embaixo, as filhas dele brincavam com as minhas tias quando eram pequenas. Isso estou falando dos anos 30 e 40. E aqui ele colocou Rua Armênia, quando ele ficou prefeito, o primeiro prefeito daqui, nos anos 50, né? E aqui saiu o nome, trocaram em 1960. Então aqui ficou Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Armênia passou a ser a Rua dos Fundos, porque aqui eram 20 chácaras dos armênios, com uva e pêssego. Então esse morro aqui alto, a prefeitura é 3 esquinas daqui, aqui era o reduto dos armênios, como cada morro de Ferraz era uma colônia. Italiano era num lado, espanhol era no outro morro, o japonês era no fundo de Ferraz, chama bairro do Cambiri. O morro lá para cima do Itaim era a colônia alemã e suíço. Então Ferraz, os árabes eram aqui perto da gente, tinha grego também, tinha tcheco, tinha húngaro. Ferraz era muito interessante. Então eu estou contando essa história da professora, que a gente chamava ela de Senhora Madzun. Quer dizer, a gente na charrete gritava, que ela ficava na janela. Senhora Madzun! Ela fazia tchau, dava risada. Quer dizer, a gente chamava ela de Senhora Coalhada. Que a gente achava que Madzun era o nome dela. O que a gente sabia? Aí vou contar uma outra historinha aqui embaixo. Na sequência vai ter a terceira parte.